Existe um universo escondido nos becos, escolas abandonadas, casas velhas e ruas mal iluminadas. Um universo onde as regras da lógica parecem não existir e onde o medo não é apenas uma sensação, mas uma entidade. O que vou te contar agora não são apenas histórias, são alertas. Relatos que circularam pelas cidades, ganharam força nas vozes de quem jura ter vivido cada momento e que, ao longo dos anos, se transformaram em advertências para quem ousa desafiar o inexplicável. Prepare-se para mergulhar em lendas urbanas tão bizarras quanto reais para quem as presenciou. E a primeira delas é uma das mais antigas do Brasil, mas ainda provoca pesadelos nas escolas: a loira do banheiro. Em uma escola pública do interior de São Paulo, uma aluna da 7ª série resolveu testar a coragem das amigas. No intervalo entre as aulas, elas entraram no banheiro feminino e, como manda a brincadeira, deram 3 descargas, bateram na porta do último box 3 vezes e repetiram o nome Maria Augusta em voz alta. Era apenas diversão até as luzes começarem a piscar. Uma das meninas desmaiou ali mesmo, e quando as outras tentaram sair, a porta do banheiro estava trancada por dentro. Gritos, choros e um pânico tão real que os professores precisaram arrombar a porta minutos depois. Encontraram as garotas tremendo, com arranhões nos braços e marcas de mãos no espelho embaçado. Desde aquele dia, o banheiro foi fechado. A direção alega problemas de encanamento, mas todos os alunos sabem que é por causa dela a loira ainda está lá dentro. A segunda história acontece em uma estrada pouco movimentada entre 2 bairros afastados do centro de Belo Horizonte. Um motorista de aplicativo recebeu uma corrida tarde da noite. A passageira era uma mulher pálida, de vestido branco, cabelo molhado e olhar fixo. Pediu para ser levada até o cemitério. Sem desconfiar de nada, o motorista aceitou. Durante o percurso, tentou puxar conversa, mas ela não respondeu nenhuma vez. Quando chegaram, ela pediu para parar na entrada e apontou para dentro do cemitério. Ele olhou para onde ela indicava e, ao voltar o rosto, ela havia desaparecido. O banco estava seco, sem nenhum vestígio de que alguém havia estado ali. Ao tentar verificar no aplicativo, o histórico da corrida simplesmente não existia. Dias depois, ao contar o ocorrido para um amigo que morava na região, ouviu uma resposta que gelou sua espinha. Você descreveu exatamente a noiva que morreu afogada no dia do casamento. Dizem que ela aparece para quem vai morrer na mesma semana. O motorista não dirigiu mais à noite depois disso. A terceira lenda é conhecida entre os adolescentes de uma pequena cidade do interior da Bahia. Eles chamam de a boneca de vidro. Reza a história que uma menina ganhou de presente uma boneca de porcelana, trazida por um parente que viajou à Europa. Era linda, com olhos azuis que pareciam te seguir com o olhar. Na primeira noite, a garota acordou com a boneca sentada aos pés da cama, mesmo tendo certeza de que a deixará na estante. Nas noites seguintes, o mesmo acontecia. Até que uma noite, a menina gritou tão alto que os pais invadiram o quarto. Ela estava com marcas no pescoço, como se tivesse sido enforcada. A boneca estava em suas mãos, com os olhos vermelhos. A família decidiu enterrá-la no quintal da casa. Anos depois, um grupo de adolescentes resolveu cavar o local por curiosidade. Encontraram apenas os pedaços quebrados da boneca, mas no dia seguinte, uma das meninas apareceu morta em casa. O que chamou a atenção foi que seus olhos haviam sido arrancados. Desde então, ninguém mais ousa chegar perto daquele quintal. E, durante a noite, moradores dizem ouvir uma risada aguda vinda do chão. A próxima história se passa na zona norte do Rio de Janeiro, em um prédio antigo, desativado há décadas. A lenda é conhecida como o elevador da morte. Segundo os relatos, um segurança noturno começou a ouvir sons metálicos vindos do elevador, mesmo sem energia elétrica no prédio. Certa noite, decidiu investigar. Ao se aproximar, ouviu uma voz infantil pedindo socorro. A porta do elevador, que estava lacrada, se abriu sozinha. O segurança então desceu os andares pela escada, acompanhando o som que descia junto com o elevador. Quando chegou no subsolo, a porta já estava aberta e o elevador parado. Dentro dele, não havia nada. Porém, no chão,
estavam pegadas pequenas e úmidas, como se uma criança tivesse passado por ali. Câmeras antigas encontradas depois mostraram que, décadas antes, uma menina caiu no poço do elevador e nunca encontraram o corpo. O prédio foi interditado, mas moradores vizinhos juram ouvir, até hoje, o barulho das correntes e uma risada que ecoa entre os andares durante a madrugada. Agora, voltamos a São Paulo para uma lenda que circula pelas redes sociais e assombra qualquer um que goste de se aventurar por lugares abandonados. É a história do Hospital do Silêncio. Um grupo de youtubers decidiu entrar no antigo hospital psiquiátrico de Franco da Rocha para gravar vídeos de exploração. Ao entrar, tudo parecia normal para um lugar desativado. Mas ao ligarem a câmera térmica, perceberam uma figura no final do corredor, parada, imóvel. Achando que era apenas interferência, seguiram em frente. Um dos membros do grupo, mais cético, decidiu andar sozinho pelos quartos. Foi quando ouviu o som de um bisturi caindo no chão. Ao se virar, uma figura vestida de enfermeira estava parada, de costas. Ele correu, mas nas imagens captadas depois, nota-se que em momento algum ele esteve sozinho. Uma sombra feminina aparece ao seu lado o tempo todo, mesmo ele dizendo que não havia mais ninguém. O vídeo viralizou, mas logo saiu do ar. E o integrante que viu a enfermeira está internado em estado catatônico desde então. E por fim, uma das lendas mais macabras e recentes, surgida na região metropolitana de Recife. É conhecida como o sorriso da meia-noite. Jovens relataram que, ao ficarem acordados até exatamente 0 hora, se olharem no espelho e disserem "sorria comigo" 3 vezes, verão um reflexo sorrindo de volta mesmo que eles próprios não estejam sorrindo. Um garoto resolveu fazer o teste com os amigos, ao vivo, numa transmissão pela internet. Após repetir a frase, todos riram, menos ele. Seu reflexo, no entanto, começou a sorrir lentamente. O sorriso se abriu até formar um rasgo, como se a boca fosse se partir ao meio. A live caiu na hora. Os amigos encontraram o garoto no chão, com o rosto rasgado de orelha a orelha. A polícia declarou morte por automutilação, mas quem viu a transmissão sabe que aquele sorriso não era dele. Hoje, ninguém mais tenta a brincadeira. Mas o espelho ainda está lá, e à meia-noite, se você prestar atenção, talvez veja um reflexo que não te pertence, sorrindo, esperando você repetir as palavras certas. Existem histórias que ninguém sabe ao certo de onde surgiram. Elas aparecem como sussurros nos corredores de escolas, como comentários em rodas de amigos ou como posts que desaparecem misteriosamente das redes sociais. Essas lendas, mesmo sem prova concreta, carregam um peso que a lógica não consegue explicar. E a primeira história desta nova sequência começa em Porto Alegre, onde uma aluna de intercâmbio presenciou um dos fenômenos mais bizarros já registrados em um colégio estadual. Ela foi uma das poucas pessoas a testemunhar o que hoje é chamado de o homem sem olhos da biblioteca. Segundo seu relato, todas as quintas-feiras à tarde, um homem alto e magro, com terno cinza, entrava na biblioteca da escola e sentava-se sempre no mesmo canto, mesmo sem ninguém da equipe de professores saber quem ele era. Certo dia, a aluna decidiu segui-lo. Ao se aproximar, viu que o homem não tinha olhos, apenas cavidades vazias. Ele sorriu, apontou para um livro e desapareceu diante dos seus olhos. O livro em questão estava escrito com páginas em branco, exceto a última, onde havia uma frase: "Você agora me viu. Logo, será visto." 3 dias depois, a garota foi encontrada fora da escola, completamente cega. A próxima história vem de Curitiba e envolve uma lenda que mistura curiosidade com loucura: a janela da casa 103. Reza a lenda que em um antigo conjunto habitacional, havia uma casa que ninguém conseguia alugar por mais de uma semana. Sempre abandonada, sempre com as janelas fechadas, todas, menos uma. A janela da sala. Um jovem casal se mudou para lá, desacreditando dos boatos. Mas, já na primeira noite, notaram que a janela se abria sozinha, mesmo após ser trancada. Cansado da situação, o rapaz decidiu pregar a janela com tábuas. Durante a madrugada, ouviram uma batida seca. Quando foram ver, as tábuas estavam no chão, e uma figura feminina os observava do lado de fora da vidraça. O mais estranho, eles moravam no 2º andar.
O casal saiu correndo da casa e nunca mais voltou. Testemunhas dizem que, em algumas noites, é possível ver uma mulher parada atrás da janela, olhando diretamente para quem ousa encarar de volta. Dizem que se você encarar por muito tempo, ela entra. Em Recife, existe uma lenda que se espalhou como fogo entre os estudantes da rede pública: a prova do diabo. Uma professora de português, extremamente rígida, teria feito um pacto para nunca perder o controle da sala. Segundo os boatos, ela entregava uma prova final todo ano, com perguntas impossíveis. Os alunos que tiravam nota abaixo de 4 simplesmente desapareciam. Um aluno, desconfiado, resolveu gravar a entrega das provas com um celular escondido. Durante a correção, a professora sussurra algo em latim. O aluno responde errado. Então ela sorri, coloca a mão sobre o papel e, segundos depois, ele começa a passar mal. O vídeo termina com ele desmaiando. Nunca mais voltou à escola. Os pais mudaram de cidade e nunca falaram sobre o assunto. Alguns dizem que ainda é possível ouvir, ao final do ano letivo, vozes estranhas vindas da sala 18. Ninguém mais dá aula ali. E todos os anos, ao menos um aluno desaparece. A próxima história vem do sertão de Alagoas. Um lugar pequeno, onde as histórias se espalham rápido, mas ninguém ousa investigar muito fundo. É lá que surgiu a lenda de Zé da Capa Preta. Um homem que aparece nas noites de lua cheia, usando uma capa longa, chapéu antigo e botas gastas. Ele não fala, não corre, apenas caminha. Dizem que ele surgiu após a morte de um padre envolvido em rituais proibidos nos anos 60. Um grupo de jovens resolveu desafiá-lo, deixando uma câmera em uma estrada onde ele supostamente aparecia. No vídeo, às 3h33 da madrugada, uma figura surge lentamente. A imagem fica distorcida. Um som agudo invade o microfone. E por um instante, a câmera cai no chão. No dia seguinte, o grupo que gravou o vídeo desapareceu da cidade. Os familiares alegaram que eles foram fazer intercâmbio. Mas ninguém encontrou passagens, documentos ou qualquer vestígio de que tenham saído. Apenas o vídeo, que ainda circula por fóruns obscuros da internet. Agora vamos para Fortaleza, onde uma história bizarra começou a circular entre entregadores de aplicativo. Eles chamam de a cliente da sacada. Um motoboy contou que, por volta das 2 da manhã, recebeu um pedido de comida para um condomínio de luxo. Ao chegar, o porteiro disse que ninguém morava no apartamento indicado. Mesmo assim, o pedido havia sido confirmado e pago. Insistindo, o entregador subiu. No andar, a porta estava entreaberta. Ele chamou, mas ninguém respondeu. Deixou o pedido no chão e virou as costas. Ao descer, olhou para cima e viu uma mulher na sacada, acenando lentamente. No dia seguinte, ao tentar entender o que aconteceu, descobriu com o zelador que aquela mulher havia se jogado do prédio há exatamente 3 anos, e que desde então, todos os anos, no mesmo dia e horário, um pedido é feito para o mesmo apartamento. Ninguém sabe de onde vem. E ninguém nunca ousou abrir a sacada desde o incidente. Porque dizem que ela ainda mora lá. E para encerrar, uma das lendas mais recentes e enigmáticas, surgida nos arredores de Manaus. É conhecida como a Menina do Portão 13. Em um terminal rodoviário, sempre à meia-noite, uma garota aparece pedindo informações. Diz estar perdida, procurando pela mãe. Sempre vestida com um uniforme escolar sujo de terra, cabelo cobrindo o rosto e um caderno na mão. Câmeras de segurança já captaram sua presença, mas nunca seu rosto. Um funcionário decidiu segui-la após vê-la pela 3ª noite consecutiva. Ela entrou em um ônibus antigo, que já estava desativado no pátio. Ele entrou atrás, e dentro do veículo, todas as luzes se acenderam. A garota desapareceu. Mas em um dos bancos, havia o caderno. Dentro, apenas uma frase escrita repetidamente: "Você me viu. Agora me siga." O funcionário nunca mais apareceu para trabalhar. O ônibus foi removido do terminal. Mas dizem que, nas madrugadas chuvosas, a menina ainda aparece no portão 13, esperando por alguém disposto a seguir seu chamado. E se um dia você a encontrar, pense 2 vezes antes de responder.
Algumas histórias ganham vida por causa do medo. Outras, porque são baseadas em fatos que nunca puderam ser explicados. E são essas que mais assombram, porque criam a dúvida. E se for verdade, a lenda que abre este novo capítulo da nossa série nasceu em Salvador, no início dos anos 2000, e até hoje ninguém consegue entender o que realmente aconteceu com os moradores da Rua das Palmeiras. A história ficou conhecida como o quarto da voz masculina. Uma jovem se mudou para um pequeno apartamento com o namorado, mas logo nas primeiras noites, começou a ouvir uma voz masculina dentro do quarto, mesmo quando estava sozinha. A voz dizia coisas desconexas, mas uma frase se repetia: "Você não devia estar aqui." O namorado não acreditava, até que uma noite acordou trancado do lado de fora do quarto, ouvindo a mesma voz e os gritos da namorada. Quando a polícia conseguiu arrombar a porta, ela estava no canto do quarto, arranhando as próprias pernas, com os olhos vidrados e o cabelo arrancado. Desde então, ninguém mais conseguiu passar mais de uma semana naquele quarto. E a imobiliária, estranhamente, nunca aluga o imóvel para casais. No interior de Santa Catarina, existe um túnel ferroviário desativado que, segundo moradores locais, deveria ter sido fechado com concreto. Mas ele continua lá, escondido no meio da mata, e guarda uma lenda antiga conhecida como o Túnel dos Lamentos. Dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir choros, gritos e risadas vindos lá de dentro. Um grupo de adolescentes resolveu provar que tudo era apenas superstição. Entraram com lanternas, filmadoras e muita confiança. Mas só 2 saíram de lá em choque, sem conseguir explicar o que viram. A câmera foi encontrada dias depois, jogada perto da entrada, com a lente quebrada. No vídeo recuperado, é possível ouvir sussurros dizendo nomes, frases ameaçadoras, e ao fundo, uma mulher chorando, mas nunca sendo vista. Os 2 jovens que sobreviveram não falam mais. Estão internados até hoje, em estado catatônico. O mais estranho é que, se você procurar registros da construção do túnel, nenhum documento existe. Como se aquela entrada nunca tivesse sido oficialmente construída. Em Belo Horizonte, a próxima história envolve uma figura que aparece sempre nos piores momentos, mas que ninguém sabe ao certo se é real ou apenas uma representação do fim. A lenda é conhecida como o Homem da Mala Preta. Ele surge em hospitais, sempre por volta das 3 horas da manhã. Alto, magro, de terno escuro e segurando uma mala preta antiga. Os seguranças juram que ele aparece nas câmeras, mas ninguém consegue vê-lo pessoalmente. Um funcionário do hospital tentou seguir a figura depois de vê-la nas imagens. E foi justamente naquela noite que o andar inteiro da ala de pacientes terminais sofreu um apagão misterioso. Ao retornar a energia, 4 pessoas haviam morrido ao mesmo tempo, exatamente às 3h03. O funcionário desapareceu do hospital e nunca mais foi visto. A mala preta foi encontrada no necrotério, com 4 etiquetas de identificação, todas com os nomes dos pacientes mortos. Ninguém nunca soube o que havia dentro. A mala foi incinerada. Mas a figura, ela continua aparecendo nas imagens de segurança de hospitais de todo o Brasil, sempre à mesma hora. Agora vamos para o litoral do Pará, onde uma história macabra circula entre pescadores e moradores de uma vila esquecida pelo tempo. É a lenda da moça que pede carona na maré baixa. Segundo os relatos, ela aparece descalça, usando um vestido branco molhado, com os cabelos colados no rosto. Sempre ao entardecer, na beira da estrada de barro que liga o vilarejo ao cais. Quem para e oferece carona, escuta apenas um pedido: leve-me até onde fui esquecida. Mas ninguém sabe exatamente o que isso significa. Um motorista de caminhão aceitou levá-la. Durante o trajeto, ela apontou para uma casa isolada no meio da mata. Quando ele desceu para perguntar se era ali, não encontrou mais ninguém no banco de trás. Só que, ao voltar ao caminhão, as portas estavam trancadas por dentro. E no banco, uma poça de água salgada. O homem perdeu a fala e nunca mais dirigiu. E a casa apontada pela mulher foi demolida nos anos 90, depois de um caso horrível de feminicídio, cuja vítima jamais foi encontrada. No centro histórico de São Luís do Maranhão, há uma antiga escola particular que, após uma reforma mal feita, revelou um porão desconhecido. Dentro dele, encontraram documentos antigos, cadeiras escolares enferrujadas e desenhos nas paredes feitos por crianças. O que mais chamou a atenção
Porém, foi a inscrição no teto que dizia: "Eles ainda estão aqui." Desde então, começaram os relatos de vozes infantis nos corredores vazios e brinquedos que apareciam fora do lugar. A lenda que se formou ficou conhecida como a Sala dos Alunos Perdidos. Um zelador jurou ter visto crianças brincando na quadra às 5 da manhã. Quando se aproximou, elas desapareceram. No entanto, encontrou no chão um caderno com desenhos em giz de cera retratando ele mesmo, observando os alunos de longe. O mais perturbador, o zelador nunca havia contado a ninguém sobre esse encontro. O colégio manteve tudo em sigilo, mas professores relatam que, toda sexta-feira, às 10h10 da noite, as luzes da sala 4 se acendem sozinhas. E uma cantiga de roda ecoa pelos alto-falantes, mesmo com o sistema desligado. Para encerrar este novo capítulo, uma história que vem ganhando força nos últimos meses, nas regiões periféricas de grandes cidades brasileiras. Ela é chamada de o perfil sem rosto. Jovens usuários de redes sociais relatam o surgimento de uma conta misteriosa que começa a seguir perfis aleatórios, sempre com a mesma foto de perfil, um rosto borrado, sem olhos, boca ou nariz. A conta nunca posta nada, mas sempre reage a stories e comentários, segundos após serem publicados. Quem interage de volta, recebe mensagens codificadas e, dentro de 3 dias, sofre algum tipo de acidente. Uma menina de 15 anos contou que zombou da conta, postando um vídeo onde chamava o perfil de ficção para chamar atenção. No dia seguinte, foi atropelada saindo da escola. O motorista afirmou que viu alguém empurrando a menina na direção do carro, mas ninguém mais estava lá. A conta foi denunciada e removida, mas no mesmo dia, outras 3 com o mesmo nome e foto apareceram. E todas continuam ativas até hoje, seguindo pessoas que, talvez já estejam marcadas. Toda cidade tem histórias que ninguém quer contar. Histórias que são sussurradas entre cochichos, carregadas por gerações e ignoradas por quem tem medo de saber a verdade. A primeira lenda desta nova sequência vem de uma região esquecida do centro-oeste brasileiro, onde existe uma estrada que, segundo os moradores, só aparece no GPS de madrugada. É conhecida como a estrada que ninguém mapeia. Um casal de viajantes, voltando de um festival, usou um aplicativo para encontrar um caminho mais curto até a cidade. O trajeto indicava uma estrada de terra, sem placas, que cortava um vale entre 2 morros. Conforme avançavam, a sinalização desaparecia, os postes sumiam e o sinal de celular foi cortado. Em determinado ponto, o carro simplesmente parou. Nenhum defeito aparente. O mais estranho, no retrovisor, não havia mais estrada atrás deles. Apenas uma parede de vegetação fechada. Eles saíram do carro para buscar sinal, e ao voltarem, o carro não estava mais lá. Nem pegadas, nem marcas de pneu. Apenas o som de passos vindo de todos os lados, e nenhuma alma viva por perto. No extremo sul do Brasil, uma vila pesqueira esconde uma história que poucos ousam comentar. Os moradores chamam de o canto da mulher do mar. Dizem que, em noites sem lua, é possível ouvir uma melodia suave vindo da praia, sempre cantada por uma voz feminina. Quem ouve, entra em transe. Um pescador experiente, acostumado a navegar em qualquer condição, decidiu investigar. Levou consigo um gravador antigo e entrou no mar sozinho, com um bote pequeno. Nunca mais voltou. O gravador foi encontrado 2 dias depois, preso nas redes de outro barco. Ao reproduzir o áudio, é possível ouvir o som do mar. Depois, o pescador murmurando: "Ela está me chamando, o rosto dela é feito de água." E por fim, o canto. A gravação termina com um grito seco e um som semelhante à água borbulhando. Desde então, ninguém mais entra no mar em noites sem lua. E quem vive à beira da praia afirma ver pegadas descalças na areia ao amanhecer, indo em direção ao mar mas nunca voltando. Em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, existe uma escola infantil desativada que guarda uma das lendas mais estranhas já registradas. É conhecida como a boneca que cresce. Segundo antigos funcionários, uma boneca de pano foi doada por uma mãe, para ser usada como brinquedo coletivo da turma do jardim. Desde a chegada da boneca, eventos estranhos começaram a acontecer. Giz desaparecia, lousas eram rabiscadas sozinhas e crianças falavam com alguém que os professores não viam.
Até que uma funcionária da limpeza percebeu que a boneca estava maior, um pouco a cada dia. Ela relatou isso à direção, mas foi demitida por instabilidade emocional. A escola fechou pouco tempo depois. Quando um grupo de exploradores urbanos entrou no local anos mais tarde, encontrou a boneca em uma sala isolada, quase do tamanho de uma criança de verdade. Ao redor, desenhos com frases desconexas e a palavra mamãe escrita dezenas de vezes. Um dos exploradores filmou tudo, mas desapareceu 2 dias depois. O vídeo, dizem, ainda circula por fóruns secretos da Deep Web. A próxima lenda vem de Goiânia e envolve um prédio comercial de luxo que abriga uma das histórias mais aterrorizantes da cidade. Trata-se do elevador do subsolo proibido. O prédio tem 12 andares e 3 subsolos. Oficialmente. Mas um segurança noturno descobriu que o elevador descia até um nível extra, não identificado, o subsolo 4. Ele só descobriu isso após presenciar o elevador, desligado, descer sozinho às 3 horas da manhã. Curioso, usou seu crachá de emergência e acompanhou a descida. No visor digital, a luz piscou e o número -4 apareceu. Ao se abrir, o elevador revelou um corredor de paredes descascadas, cheirando a mofo e sangue. O segurança avançou alguns metros, até ouvir um sussurro atrás de si: "Você não devia ter descido." Quando olhou para trás, o elevador havia sumido. Ele ficou desaparecido por 11 horas, e reapareceu na recepção do prédio, completamente nu, tremendo, com os cabelos brancos. Hoje vive internado. E o subsolo 4 nunca foi registrado oficialmente. Mas o botão ainda aparece, de vez em quando, para quem trabalha no turno da madrugada. No sertão da Paraíba, há uma lenda pouco conhecida fora da região, mas que assusta até mesmo os mais céticos. É o caso do homem do espelho do cemitério. Conta-se que em um cemitério abandonado, afastado da cidade, existe um túmulo coberto por um espelho inteiro. Dizem que, ao olhar diretamente para o reflexo, a pessoa enxerga sua própria morte. Um grupo de adolescentes resolveu visitar o local para provar que tudo não passava de boato. Um deles olhou fixamente no espelho e começou a rir, dizendo que só via a si mesmo. Mas segundos depois, caiu no chão, se debatendo. Gritava palavras desconexas como fogo, abismo e sem saída. Morreu ali mesmo, com os olhos virados. Os amigos correram para buscar ajuda, mas ao retornarem, o espelho estava completamente limpo, sem reflexo algum. Desde então, o túmulo foi cercado, mas há relatos de que, em noites de céu limpo, é possível ver uma figura parada diante do espelho, olhando por horas, esperando por alguém corajoso bastante para encarar seu próprio fim. Encerramos com uma história que se espalhou entre motoristas de ônibus noturno em grandes capitais, especialmente em São Paulo. Eles chamam essa lenda de a passageira do cartão sem saldo. A história é quase sempre a mesma. Uma mulher jovem, de pele muito pálida, cabelos escuros e olhos fundos, entra no ônibus pela porta traseira. Nunca fala com o motorista, senta-se no fundo e parece não se mover. Quando o cobrador a chama para validar o cartão, ela apenas estende o braço com um bilhete antigo, fora de uso há anos. Certa noite, um motorista novo tentou insistir para que ela descesse, pois não tinha como pagar a passagem. Ela levantou, caminhou lentamente até ele e sussurrou: "Você também está devendo." No mesmo instante, o ônibus apagou. O motorista acordou horas depois, sozinho, com o veículo parado em um terreno baldio. Desde então, se tornou regra não abordar essa passageira. Quando ela entra, ninguém fala nada. E sempre que ela desce, o banco onde estava fica úmido, como se estivesse chorando. Você já se perguntou quantos lugares aparentemente comuns escondem segredos sombrios que ninguém ousa comentar em voz alta? Existem lendas urbanas que não só persistem ao longo das décadas, como se transformam em advertências silenciosas. São histórias que circulam nas esquinas, em reuniões de família, contadas sempre com um olhar de medo e uma voz mais baixa do que o normal. Hoje, você vai conhecer lendas brasileiras que, por mais que pareçam exagero, continuam sem explicação até hoje. Relatos que envolvem desaparecimentos, aparições, rituais e entidades que desafiam a lógica. E começamos com uma que nasceu no coração de Goiás, o Menino do Muro.
Tudo começou em 1983, quando um grupo de amigos brincava de esconde-esconde perto de um terreno baldio onde havia um muro de mais de 3 metros de altura. Um dos garotos, Pedro, jurava que tinha visto uma criança sentada no topo, com as pernas balançando e um olhar fixo para o chão. Quando os outros olharam, a criança havia sumido. Durante as semanas seguintes, sempre por volta das 18 horas, moradores do bairro relatavam ver o mesmo menino no muro, imóvel, olhando para baixo. Não reagia, não piscava. Até que, certo dia, uma mulher decidiu subir por uma escada para falar com ele. Ela gritou. Testemunhas dizem que o corpo dela caiu em silêncio, como se tivesse desmaiado ainda antes de encostar no chão. Quando acordou, repetia apenas uma frase: "Ele não tem olhos." Desde então, ninguém mais se aproximou do muro. E ninguém nunca mais brincou naquele terreno. De Goiás para o sul do Brasil, chegamos a uma lenda que assombra motoristas até hoje: a garota da curva da estrada 040. Essa história viralizou nos anos 90, quando vários caminhoneiros começaram a relatar o mesmo acontecimento. Uma jovem loira, de vestido branco, pedindo carona no acostamento de uma estrada perigosa entre Minas e Rio. Sempre educada, sempre com um ar triste. O estranho é que todos diziam que, em determinado ponto da viagem, ela soltava a mesma frase: "É aqui que tudo acaba." Antes que o motorista pudesse perguntar o que significava, ela simplesmente desaparecia do banco do passageiro, como se nunca tivesse estado ali. O relato ganhou força quando um policial rodoviário afirmou ter presenciado o fenômeno. Ele mesmo deu carona à garota durante uma ronda noturna. Quando ela sumiu do nada, ele quase perdeu o controle do carro e saiu da pista. O mais arrepiante foi o que ele descobriu depois. O corpo de uma jovem havia sido encontrado exatamente naquela curva, em 1987. Desde então, toda vez que algum acidente ocorre naquela estrada, os sobreviventes relatam ter visto uma loira de branco, pouco antes do impacto. Agora vamos a uma história pouco conhecida, mas que arrepia quem a descobre: o som do Poço de Pedra. Em uma cidadezinha no interior do Maranhão, há uma construção antiga feita de pedras e barro, no meio da mata. O lugar foi abandonado há décadas, mas alguns moradores ainda se aventuram por lá em caminhadas ou trilhas. Segundo relatos, se alguém se aproximar do poço e permanecer em silêncio absoluto por 2 minutos, consegue ouvir sons abafados vindos do fundo, como se fossem vozes humanas sussurrando em outra língua. E o mais sinistro, quem ouve o som nunca mais consegue esquecê-lo. Um jovem universitário, curioso com a história, resolveu acampar no local com 2 amigos. Eles riram da lenda, brincaram em volta do poço, mas ao anoitecer, começaram a ouvir o tal som. Um sussurro contínuo, quase hipnótico. Durante a madrugada, um dos rapazes simplesmente desapareceu. Os outros 2 foram encontrados 2 dias depois, com os olhos completamente avermelhados e as roupas rasgadas. Um deles ficou mudo. O outro repete até hoje: eles ainda estão lá embaixo, esperando. Seguimos agora para Pernambuco, onde uma pequena vila guarda uma das lendas mais bizarras já registradas: a mulher da janela invertida. A casa em que tudo aconteceu ainda existe, mas está condenada. Quem passa por lá nota uma janela voltada para dentro da casa, algo que desafia o senso comum. Reza a lenda que, à meia-noite, uma figura feminina aparece do lado de dentro da janela, olhando para fora, como se estivesse tentando sair, mas sem conseguir. Os antigos moradores diziam que se tratava de uma benzedeira que foi trancada pela própria família, acusada de feitiçaria. Um grupo de adolescentes invadiu a casa certa noite para gravar vídeos. Um deles chegou a apontar a lanterna direto para tal janela, e jurou ter visto uma mulher com véu preto. As filmagens captaram apenas estática, mas os gritos foram ouvidos pelos vizinhos. Um dos garotos ficou internado por semanas. Ao ser entrevistado, disse que a mulher não parava de repetir: "Me deixem sair." Desde então, a casa foi isolada com tapumes, mas a figura na janela ainda é vista por quem passa por lá de madrugada. Do interior ao litoral paulista, chegamos à próxima história: a escada sem fim da Ilha das Cobras. Esse lugar é real, localizado em Santos, e a lenda é mais recente do que se imagina. Dizem que há uma escada de pedra nos fundos de um antigo armazém, parcialmente coberta por vegetação, que parece subir para o nada. Segundo moradores locais, se alguém subir até o 5º degrau e desejar algo em silêncio,
A escada continua crescendo, como se uma força invisível construísse degraus adicionais, um a um. Mas há um detalhe: a cada degrau extra, a pessoa sente como se algo estivesse descendo por dentro dela. Uma tristeza profunda, uma escuridão. Um pescador relatou que, ao subir a escada com a intenção de pedir a cura da filha, perdeu a consciência no 8º degrau. Quando acordou, estava a quilômetros dali, em um pier abandonado. A filha dele faleceu naquela mesma noite. Desde então, ninguém mais ousa subir a escada. Porque dizem que o preço de um desejo ali é a sua alma. E para fechar essa seleção de lendas que arrepiam até o mais cético, vamos ao Rio de Janeiro, onde muitos já ouviram falar da enigmática Porta 43. Localizada em um prédio antigo no centro da cidade, essa porta aparece e desaparece sem padrão. Às vezes está entre o 4º e o 5º andar. Outras, entre o térreo e o subsolo. Quando alguém tenta fotografar, a imagem sai distorcida, e as gravações ficam sem som. Há registros de entregadores e trabalhadores que juram ter visto a porta aberta, revelando um corredor com luz azulada e barulhos metálicos. O mais assustador veio de uma zeladora que cuidava do prédio há 15 anos. Um dia, a Porta 43 apareceu no meio do corredor de limpeza. Ela, curiosa, se aproximou. Foi a última vez que foi vista. Câmeras de segurança registraram ela entrando, e a porta desaparecendo segundos depois. O vídeo foi retirado do sistema dias depois, sem explicações. Desde então, moradores evitam falar do assunto, e o número 43 foi riscado de todas as portas do edifício. Mas quem passa por lá, garante, de vez em quando, ela ainda aparece, esperando abrir de novo. Algumas lendas urbanas parecem simples brincadeiras de mau gosto contadas em volta de uma fogueira. Outras, no entanto, carregam um tipo de mistério que atravessa décadas e permanece vivo porque ninguém nunca conseguiu explicá-las. E ninguém nunca conseguiu esquecê-las. A história de hoje começa em uma zona rural de Minas Gerais, em uma vila isolada chamada Rochedo Velho. Lá, os moradores sempre alertaram as crianças para que nunca atendessem quando ouvissem alguém chamando seus nomes do mato durante a noite. Diziam que não era gente. Diziam que as vozes eram doces, familiares, mas vinham de algo que não deveria estar ali. Por muito tempo, ninguém deu importância. Até que uma menina de 9 anos, chamada Joana, desapareceu da própria cama depois de afirmar para a avó que a mãe dela estava chamando lá fora. Só que a mãe dormia profundamente no quarto ao lado. O caso de Joana abalou toda a comunidade. As buscas foram intensas, feitas por vizinhos, voluntários e policiais que varreram a mata por dias. Nenhum rastro, nenhum sinal de pegadas, nem roupas, nem objetos. Apenas o silêncio da floresta que parecia zombar dos esforços humanos. A única pista. A avó, uma senhora muito lúcida, relatou que ouviu a neta sussurrando sozinha antes de sair. Joana dizia: "Tô indo, mãe, já tô indo." Isso se repetiu em outras casas nos meses seguintes. Vozes no meio da noite chamando por crianças, sempre com a mesma suavidade, sempre com o nome certo. E toda vez que os pais iam verificar, não havia ninguém do lado de fora. A vila entrou em pânico, proibindo as crianças de dormirem sozinhas e organizando vigílias noturnas. Mesmo assim, mais 3 crianças desapareceram daquele mesmo jeito. Um padre local foi chamado, junto com um grupo de religiosos de uma cidade vizinha. A suspeita era de que alguma força maligna estivesse agindo ali. As rezas começaram, e os moradores passaram a deixar crucifixos e sal grosso nas janelas. Mas foi quando uma das meninas que quase caiu no mesmo chamado conseguiu descrever o que viu que a lenda tomou forma de terror absoluto. Ela contou que ouviu a avó, já falecida há anos, chamando do lado de fora. Quando espiou pela janela, viu a senhora em pé, na beira da mata, sorrindo. Mas os olhos eram pretos como carvão e não piscavam. Ao piscar, a figura já estava mais perto. A menina gritou e o pai conseguiu impedir que ela saísse de casa. Mas ninguém mais dormiu naquela noite. Alguns estudiosos do folclore acreditam que esse fenômeno esteja ligado à antiga lenda indígena das vozes da floresta, também chamadas de chamadores.
Espíritos que imitam pessoas queridas para atrair os vivos para dentro do mato e se alimentarem da alma deles. Essa crença foi registrada em tribos antigas do Brasil Central e, segundo xamãs, uma vez que a pessoa responde ao chamado e atravessa a mata, ela desaparece do mundo dos vivos e passa a servir as vozes, repetindo o ciclo. A vila de Rochedo Velho virou um lugar evitado até por entregadores. Muitos dizem que o local foi amaldiçoado. Pouco tempo depois, a maioria das famílias se mudou. Hoje restam apenas 3 casas ocupadas e nelas, todas as janelas são seladas com madeira e crucifixos. Curiosamente, uma equipe de documentaristas decidiu visitar o local para gravar um curta sobre a lenda. Passaram 2 dias e 2 noites lá. No segundo dia, uma das câmeras desapareceu. Nas imagens recuperadas, o cinegrafista parecia estar sozinho, andando em direção à mata, enquanto sussurrava: "Tô indo, pai, tô indo." A equipe o encontrou em estado de choque no meio da floresta, de joelhos, olhando fixamente para o nada. Ele nunca mais voltou a falar. O projeto do documentário foi cancelado, mas os vídeos foram vazados e circulam em fóruns obscuros da internet. Em todos eles, é possível ouvir claramente uma voz chamando o nome do rapaz. A mesma voz que ele ouviu quando criança, segundo o depoimento da mãe. Hoje, em fóruns da Deep Web e grupos sobre lendas brasileiras, a história das vozes que chamam é considerada uma das mais perigosas. Isso porque, ao contrário de outras lendas que exigem algum ritual ou provocação, essa se manifesta sozinha. Ela escolhe. Basta ouvir. Por isso, se você algum dia estiver sozinho em casa, tarde da noite, e escutar alguém te chamando do lado de fora, mesmo que seja alguém que você ama, mesmo que a voz seja perfeita, mesmo que a curiosidade te corroa, não vá. Não responda. Não olhe pela janela. Tranque a porta, se cubra, e reze para que ela vá embora. Porque se ela conseguir entrar, não será você quem vai sair. Na escuridão da noite, quando as ruas ficam silenciosas e até os cachorros parecem evitar latir, existe um tipo de história que começa a ganhar força. São sussurros contados de geração em geração, passados por moradores antigos e reforçados por acontecimentos que ninguém consegue explicar. Essas são as lendas urbanas mais perigosas, as que se alimentam do medo, das dúvidas e da curiosidade de quem insiste em investigar. A história que abre o vídeo de hoje aconteceu no sul de Minas Gerais, numa estrada conhecida por ser deserta e envolta por mata fechada. Ali, motoristas afirmam ver sempre a mesma figura, uma mulher de vestido branco, parada no acostamento, com os olhos completamente pretos. Quem já passou por lá de madrugada, garante que ela sempre aparece no mesmo ponto. Uma mulher jovem, de pele pálida e rosto inexpressivo, que estende o braço pedindo carona. Um caminhoneiro, certa noite, decidiu parar. Ela entrou no veículo sem dizer nada, sentou no banco do passageiro e apontou com o dedo para frente. Quando ele perguntou para onde ela queria ir, a mulher virou o rosto lentamente, encarou o motorista e disse: "Você está indo para o lugar errado." Antes que ele pudesse responder, ela sumiu. Não pulou, não desceu, não correu. Apenas desapareceu. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Foi encontrado desacordado horas depois, com o para-brisa trincado, por dentro. Em Fortaleza, há uma história que ainda assombra os estudantes de uma escola particular antiga. Há cerca de 15 anos, uma aluna chamada Tainá caiu da escada do 2º andar e morreu na hora. A tragédia mobilizou pais, professores, imprensa. Mas o que ninguém sabia na época é que, segundo outros alunos, Tainá vinha reclamando de algo estranho antes do acidente. Ela dizia ouvir uma voz vinda do armário da sala de artes. Uma voz que chamava seu nome sussurrando, todas as tardes, sempre no mesmo tom. Desde então, a escola decidiu trancar a sala de artes com correntes e pregos, alegando risco estrutural. Mas os seguranças da noite relatam algo perturbador. Toda vez que passam por aquela porta, ouvem alguém batendo do lado de dentro. 3 batidas. Sempre 3. Como se a garota ainda estivesse lá, esperando. Na mesma escola, um professor novo foi escalado para organizar os materiais da sala abandonada, sem saber da lenda. Ao cortar os cadeados e entrar, encontrou o ambiente coberto de poeira e com os móveis embolorados. Mas havia um caderno aberto sobre a mesa,
como se alguém tivesse acabado de usá-lo. Na capa, estava escrito com letras finas: Tainá, 2007. As últimas páginas estavam cobertas de rabiscos, com uma única frase repetida dezenas de vezes: Eu não caí, me empurraram. O professor desmaiou e foi encontrado horas depois. Pediu demissão na manhã seguinte. No interior do Maranhão, circula a lenda do homem da faca torta, um sujeito que só aparece em noites chuvosas, caminhando descalço pelas ruas de barro, com uma capa preta encobrindo todo o corpo. Segundo os moradores, ele segura uma faca de cozinha enorme, com a lâmina visivelmente entortada. Reza a lenda que esse homem morreu tentando invadir uma casa para roubar, e foi esfaqueado com sua própria arma, que se entortou ao atingir um dos pilares de madeira da varanda. Desde então, dizem que ele vaga pela cidade buscando vingança. Uma senhora chamada Dona Isaura afirma ter encontrado o tal homem 3 vezes. Nas 3 ocasiões, ele a seguiu por quarteirões inteiros sem dizer uma palavra. E o mais assustador, cada vez que ela olhava para trás, ele estava mais próximo, mas os passos nunca faziam barulho. Na última vez, ela correu para dentro de casa, trancou as portas e apagou todas as luzes. À meia-noite em ponto, ouviu a campainha tocar. Quando espiou pela janela, viu apenas a faca torta cravada no portão e nenhuma pessoa por perto. Na cidade de Campinas, uma lenda urbana ganhou força nas redes sociais em fóruns antigos da internet: o elevador da Torre Cega. Trata-se de um prédio de escritórios comerciais, antigo, com mais de 15 andares. O elevador, segundo relatos, teria uma falha técnica bizarra a ele para em um andar que não existe, o número 13A. O botão não está no painel, mas às vezes ele simplesmente para nesse andar entre o 13º e o 14º. E quando as portas se abrem, os passageiros veem um corredor escuro, com janelas cobertas por tábuas e luzes piscando. Um técnico que foi chamado para investigar o fenômeno desapareceu após entrar no elevador sozinho, durante um teste. Seu radiocomunicador foi encontrado no 14º andar, com a última transmissão registrada dizendo: Tem alguém aqui, mas os olhos não são normais. O elevador foi lacrado, mas relatos continuam surgindo. Um jovem que invadiu o prédio com amigos para gravar vídeos afirmou que, quando o elevador parou no andar 13A, ele viu o reflexo de si mesmo no vidro da porta, mas seu reflexo estava sorrindo, enquanto ele não estava. Na Bahia, uma história bizarra circula sobre um hospital desativado, o Hospital Esperança, fechado desde 2003. Segundo funcionários do sistema de saúde, ninguém se atreve a entrar ali depois do anoitecer. Uma enfermeira que trabalhou lá nos últimos meses antes do fechamento contou que algumas camas hospitalares se moviam sozinhas à noite, e que pacientes do setor psiquiátrico diziam conversar com médicos invisíveis. O mais assustador aconteceu quando uma equipe de manutenção entrou no hospital para fazer a retirada de equipamentos. Um dos homens, ao caminhar pelo corredor principal, viu uma criança de camisola branca parada na porta da UTI, olhando para ele. Ele acenou, pensando ser filha de algum trabalhador, mas a menina virou de costas e entrou na sala. Quando foi atrás, o cômodo estava completamente vazio e empoeirado. No meio da sala, uma única marca de mão infantil no vidro da janela, ainda fresca. Desde então, o hospital permanece lacrado não por motivos sanitários, mas por algo que ninguém ousa dizer em voz alta. A última lenda urbana dessa história vem do Paraná, onde existe um parque que, durante o dia, é um espaço tranquilo de lazer, mas à noite, transforma-se num lugar evitado por todos, o Parque das Bonecas. O motivo? Dezenas de bonecas de pano e plástico aparecem penduradas nas árvores durante a madrugada. Ninguém sabe quem coloca, nem por quê. Algumas estão com os olhos arrancados, outras com a boca costurada, e há relatos de que elas mudam de lugar sozinhas. Uma garota chamada Carla resolveu fazer uma live no parque por volta das 2 da manhã. Enquanto mostrava as bonecas e fazia piadas, os seguidores começaram a comentar algo estranho: tem uma boneca andando atrás de você. Achando que era trollagem, ela continuou, até que, ao rever a gravação no dia seguinte, percebeu que havia sim uma figura pequena, com braços rígidos e pernas arqueadas, seguindo a mesma rota que ela fez, sempre a poucos metros de distância. O vídeo foi apagado. Carla nunca mais voltou ao parque. E a última frase dita na live ainda ecoa na mente de quem assistiu ao vivo: Ai, que boneca é essa atrás de mim?
As lendas urbanas mais perigosas não são aquelas que fazem barulho ou que viram moda nas redes sociais. São as que se escondem nos cantos esquecidos das cidades, nos depoimentos abafados por medo ou vergonha, nos vídeos deletados antes de viralizar. A História 8 traz 3 dessas lendas. Relatos quase proibidos, que só são contados por quem viu algo que não deveria, ou sobreviveu para avisar os outros. E o primeiro deles começa em um parque desativado na periferia de Curitiba, onde uma criatura conhecida como o Observador da Névoa foi vista pela última vez. Tudo começou com o desaparecimento de um adolescente chamado Ricardo. Ele costumava gravar vídeos de desafios para um canal no YouTube. No último registro publicado, ele dizia: "Hoje vamos entrar no Parque do Cedro e tentar encontrar o tal Homem da Névoa." A gravação mostrava ele e 2 amigos entrando por uma parte quebrada da cerca do parque. Risadas, zoeira, lanternas iluminando o caminho tomado pelo mato alto. Mas, do minuto 13 em diante, tudo muda. Uma névoa densa começa a se formar, mesmo sendo verão. As risadas cessam. Um dos garotos começa a chorar. E o vídeo termina com um único som, uma respiração rouca e ofegante que parece vir de trás da câmera. O vídeo foi removido horas depois. Ricardo nunca mais foi visto. A segunda história desta coletânea vem de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Capetinga. Lá, quase ninguém fala abertamente sobre a boneca da vó Ruth, mas todo mundo conhece alguém que já teve problemas com ela. Ruth era uma senhora muito querida, dona de um pequeno brechó. Depois da morte dela, os netos decidiram doar tudo, menos uma boneca de porcelana com olhos verdes, que a avó sempre dizia que não era brinquedo, era companhia. A boneca foi colocada em um altar improvisado na casa da neta mais velha, Thaís, como forma de homenagem. Aos poucos, a casa começou a ter problemas elétricos. As lâmpadas piscavam. Barulhos vinham do sótão. Thaís começou a relatar vozes chamando por ela à noite e, mais assustador, a boneca aparecia em lugares diferentes da casa, mesmo sem ninguém mexer. Um dia, ao acordar, Thaís encontrou o nome Ruth escrito no espelho do banheiro, com algo que parecia sangue. Naquela noite, ela queimou a boneca no quintal. Mas o susto não acabou. No dia seguinte, quando foi conferir as cinzas, encontrou a boneca intacta. Desde então, ela vive em silêncio. Mudou de casa, mas nunca se livrou dos olhos verdes que, segundo ela, ainda observam de tempos em tempos. Nos confins de Manaus, em uma região alagada e esquecida pelas autoridades, existe uma ponte velha de madeira conhecida pelos moradores como a Passagem do Sussurro. Quem atravessa a ponte sozinho após a meia-noite jura ouvir sussurros vindos das águas escuras abaixo. Mas não são apenas vozes. São promessas. Vozes que tentam convencer a pessoa a pular. Dizem frases como "a dor vai passar" ou "você já ficou tempo demais aqui". Em 2021, uma estudante chamada Aline desapareceu nessa ponte. Câmeras de segurança de uma casa próxima registraram ela andando sozinha, olhando fixamente para a água, sorrindo como se estivesse conversando com alguém. Depois, sumiu. Não houve barulho, nem grito, nem movimento de queda. Só o silêncio. A família fez buscas por semanas, mas nem o corpo foi encontrado. Dizem que agora, quem atravessa a ponte, escuta uma voz feminina repetindo: "A gente só queria conversar." Um zelador de uma escola noturna em Recife contou uma história que ninguém consegue explicar. O caso aconteceu em uma escola técnica desativada e reformada para aulas noturnas. Segundo ele, nos corredores do segundo andar, há uma porta com janela de vidro fosco, que permanece sempre trancada. Mas às vezes, de madrugada, luzes acendem ali dentro. E sombras se movimentam. Uma noite, curioso, ele encostou o ouvido na porta e ouviu uma risada infantil. Ao tentar abrir, notou que estava destrancada. Quando empurrou, o que viu o deixou traumatizado. A sala estava vazia, mas no chão havia marcas de giz formando um círculo com letras invertidas escritas em latim. Desde então, ele afirma que a escola esconde algo. Toda vez que um novo professor é contratado para dar aula no turno da noite, passa mal ou pede demissão em menos de uma semana. Há quem diga que a sala trancada era usada em sessões de invocação na época da ditadura, quando o prédio era usado por um grupo militar. O zelador não voltou mais ao segundo andar.
e orienta todo mundo a evitar aquela parte do prédio depois das 22 horas. A última história é curta, mas talvez a mais assustadora. Aconteceu em uma estação de metrô em São Paulo, na linha vermelha, por volta das 3 horas da madrugada. Um funcionário da manutenção desceu aos trilhos para inspecionar um problema nos sensores de presença. Enquanto realizava a vistoria, percebeu que uma figura alta, vestida de terno preto, o observava da outra plataforma. Ele acenou, achando que era um supervisor, mas o homem não se mexia. Quando terminou o serviço, subiu até a plataforma, e não havia ninguém. Mais estranho, o uniforme de terno preto era o mesmo que os antigos seguranças usavam na década de 80, quando ainda havia outro sistema operacional no metrô. Intrigado, o funcionário procurou arquivos antigos e descobriu que um segurança havia morrido naquela mesma plataforma, atropelado por um trem que passou fora do horário, numa noite de manutenção. Desde então, vários funcionários relatam ver o homem do terno durante a madrugada. Sempre parado, sempre observando, nunca interferindo. Mas se você piscar, ele some. Essas lendas urbanas se alimentam do medo. Não são apenas histórias, são rastros deixados por algo que escapa da explicação, mas que insiste em se manifestar. A cada cidade, uma sombra diferente. A cada bairro, uma presença esquecida. Elas não surgem do nada. Nasceram de traumas reais, de acontecimentos que marcaram famílias, destruíram vidas ou deixaram marcas que nunca foram apagadas. E o mais assustador, quanto mais se fala nelas, mais fortes elas ficam. Por isso, pense bem antes de repetir esses relatos. Porque, às vezes, o simples ato de contar pode ser o convite que elas estavam esperando para voltar. Algumas histórias foram feitas para permanecer no esquecimento. São tão antigas e assustadoras que só de pronunciá-las parece que despertamos algo que estava adormecido. Essa é a essência das verdadeiras lendas urbanas. Relatos passados de geração em geração, que mudam de cidade, mas mantêm sempre o mesmo final macabro. Hoje você vai conhecer relatos que desafiam a lógica, causam arrepios e que, segundo quem vivenciou, não são apenas invenções populares, são avisos. A primeira história vem de Minas Gerais e envolve uma estrada deserta, um motorista solitário e uma figura que aparece apenas quando ninguém mais pode te ajudar. Essa é a *** lenda da mulher da curva ***. Era madrugada quando Cláudio, caminhoneiro experiente, descia a serra de São João del Rei. Chovia forte e o nevoeiro cobria completamente a estrada. Ao se aproximar de uma curva perigosa, ele viu uma mulher parada no acostamento, encharcada, de vestido branco, acenando desesperadamente. Com medo de que ela fosse atropelada, Cláudio parou. A moça subiu no caminhão, sentou no banco do carona e disse com uma voz quase inaudível: "Cuidado com a curva." Cláudio virou o rosto para responder, mas o banco estava vazio. Quando voltou os olhos para a estrada, já era tarde. Ele derrapou, capotou e quase caiu num penhasco. Foi resgatado horas depois e jurou que a mulher havia sumido diante de seus olhos. Desde então, dezenas de relatos parecidos surgiram na região. Dizem que ela aparece sempre que alguém está prestes a morrer ali. E nem sempre para avisar. A segunda história vem de um prédio abandonado em Salvador, mais especificamente de um antigo hospital desativado há décadas. O local é conhecido por moradores como o Hospital dos Gritos. Durante o dia, parece apenas mais um edifício tomado por mato e ferrugem, mas durante a noite, sons aterrorizantes tomam conta do lugar. Um grupo de jovens decidiu entrar com celulares para gravar e tentar viralizar nas redes. O vídeo nunca foi publicado, mas os moradores do bairro ouviram os gritos naquela madrugada e chamaram a polícia. Dos 4 jovens que entraram, 2 foram encontrados chorando do lado de fora, um com a roupa rasgada, e outro parecia em estado catatônico. Os outros 2 nunca foram encontrados. As câmeras de segurança de uma farmácia próxima captaram uma imagem curiosa naquela noite: uma figura pálida na janela do 2º andar, onde ficava a ala de isolamento. A polícia procurou por dias, mas não encontrou nenhum vestígio dos 2 desaparecidos. Um dos jovens que sobreviveu contou, em entrevista, que ouviram vozes pedindo ajuda e viram maçãs se movendo sozinhas. Ele disse que sentiu mãos puxando suas pernas enquanto tentava descer as escadas. Desde então,
O hospital foi isolado com grades de ferro, mas ninguém se atreve a chegar perto. E os gritos continuam sendo ouvidos. Já a terceira lenda tem origem em Belém do Pará, e mistura a espiritualidade com o inexplicável. No centro da cidade, existe uma casa conhecida como *** a casa da boneca viva ***. Por fora, uma residência antiga e bem preservada, sempre com a janela do segundo andar entreaberta e uma boneca grande, de porcelana, sentada ali. O estranho é que a boneca nunca foi vista em outra posição. Sempre na janela. Sempre com o mesmo olhar vazio, encarando a rua. Dizem que, há décadas, uma menina chamada Clarice morava ali com os pais. Um dia, caiu da janela e morreu. A família, em luto, mandou fazer uma boneca em tamanho real para manter na mesma janela onde ela costumava brincar. Desde então, vários vizinhos juram que a boneca muda de posição sozinha. Às vezes, ela sorri. Às vezes, chora. Moradores já tentaram comprar a casa, mas todos os que passaram uma noite ali relatam a mesma coisa. A boneca aparece em outros cômodos, anda pela casa durante a madrugada e fala com a voz de uma criança. Um padre foi chamado para abençoar o local e saiu correndo no meio da oração. Dizem que Clarice ainda vive ali, presa dentro da boneca, esperando por alguém que brinque com ela, ou que assuma seu lugar. A quarta história é uma lenda urbana recente, surgida em grupos de mensagens e fóruns da internet, mas que rapidamente se espalhou em São Paulo. Ela é conhecida como *** o homem da escada de incêndio ***. Segundo relatos, moradores de prédios altos têm visto, durante a madrugada, um homem pálido, vestindo roupas antigas, parado na escada de incêndio dos andares superiores. Ele nunca se move. Fica apenas parado, olhando para o vazio. Mas se alguém tenta encará-lo por muito tempo ou fotografa, a figura simplesmente desaparece, e o celular da pessoa começa a apresentar falhas, travamentos e ruídos estranhos nas gravações. Em um condomínio da Zona Sul, uma mulher chamada Amanda postou em um grupo de vizinhos que havia visto tal homem em sua janela por 3 noites seguidas. Disse que ele parecia mais próximo a cada aparição. Na quarta noite, desapareceu. Amanda nunca mais foi vista. A polícia encontrou a porta trancada por dentro, celular apagado e a escada de incêndio com pegadas molhadas no 20º andar, mesmo sem sinal de chuva. Desde então, muitos moradores têm tapado suas janelas com papel alumínio ou cobertores. Não para se protegerem da luz, mas do olhar dele. A quinta lenda vem de um vilarejo do interior do Paraná e envolve uma escola rural desativada. A escola ficou famosa entre caçadores de lendas por um detalhe bizarro. As carteiras continuam arrumadas, como se esperassem os alunos. Mas o mais estranho acontece às sextas-feiras, às 3 da manhã. Quem passa pela estrada próxima pode ouvir risadas infantis, passos correndo e até barulho de giz riscando o quadro. Um casal de documentaristas entrou no local com câmeras térmicas para tentar registrar os fenômenos. O vídeo mostra salas vazias, mas os sensores de calor indicam corpos em movimento, todos com altura média inferior a 1,30 m. No auge da investigação, o casal escutou uma voz sussurrando no ouvido da mulher: "Você chegou atrasada, professora." A gravação termina com a câmera sendo derrubada no chão e pegadas infantis surgindo ao redor dela. Eles foram encontrados no dia seguinte, inconscientes, com marcas de mãozinhas nos braços. Desde então, ninguém mais conseguiu ficar mais de 10 minutos dentro daquela escola. E quem ouve as risadas nunca mais esquece. Você pode até dizer que tudo isso não passa de invenção, exagero popular ou fruto da imaginação coletiva. Mas como explicar os relatos consistentes, as provas gravadas, os desaparecimentos e os sinais físicos que acompanham essas lendas? Talvez o mais seguro seja manter distância. O Brasil está repleto de histórias que caminham entre o real e o impossível, e o mais perigoso não é ouvir, é tentar provar que não são verdadeiras. O homem da escada de incêndio, a boneca viva, a mulher da curva, os gritos no hospital, são apenas algumas entre centenas de lendas urbanas que ainda circulam, silenciosamente, esperando pela próxima vítima que ousar investigar. Você pode até apagar a luz, deitar em paz. Mas e se alguma dessas histórias estiver acontecendo do lado de fora da sua janela? Agora? Algumas lendas urbanas nascem da imaginação popular. Outras,
da tentativa desesperada de explicar o que não pode ser compreendido. Mas existem aquelas que são repassadas com tanto detalhe, com tantas testemunhas, que fica impossível classificá-las como mentira. É como se o medo coletivo desse forma a algo real. O que você está prestes a ouvir são 5 histórias que circulam há anos, contadas entre cochichos nas madrugadas, nas rodinhas de amigos e nos fóruns da internet. Elas não ganharam fama global, mas nos bastidores do terror brasileiro, são tratadas como avisos reais. Começamos com uma lenda típica de cidade pequena, o menino da pista de skate. Na cidade de Cataguases, Minas Gerais, existe uma pista de skate que fica próxima ao cemitério municipal. A lenda começou quando um jovem skatista foi encontrado morto após uma manobra mal sucedida. Ele tinha ido sozinho de madrugada para gravar vídeos para o YouTube. Desde então, moradores relataram ver um garoto andando de skate ali durante a noite, fazendo manobras impossíveis, voando alto, em silêncio absoluto, sem nunca cair. O detalhe: ele não tinha sombra. E quando alguém se aproxima, ele simplesmente desaparece. Certa vez, 2 adolescentes tentaram gravá-lo. O vídeo mostra apenas um skate girando no ar sozinho, sem ninguém por perto, seguido por um grito agudo que fez a câmera cair. Eles juram que o menino olhou direto para eles e sussurrou: "Só vim terminar minha última manobra." A segunda história vem do interior da Bahia, numa cidade onde uma casa antiga foi deixada para trás por todos os moradores anteriores. Ela é conhecida como a Casa dos Sussurros. Dizem que qualquer um que passa pela frente dela à noite ouve sussurros vindo de dentro, mesmo com o local trancado e abandonado há décadas. Uma youtuber chamada Karina, especializada em conteúdo de exploração urbana, resolveu entrar na casa sozinha durante uma live. No começo, tudo parecia tranquilo: poeira, móveis cobertos e o silêncio absoluto. Mas à medida que ela subia as escadas, sua voz começou a ser interrompida por vozes sussurradas, quase infantis. No chat, os seguidores começaram a notar uma figura atrás dela, parada no corredor. A live foi interrompida abruptamente. Karina foi encontrada no dia seguinte, dormindo no chão da sala, com arranhões nos ouvidos e sem conseguir falar. Até hoje, ela não diz uma palavra sequer. Na cidade de São José dos Campos, um shopping local tem fama de ser amaldiçoado por conta da lenda do elevador 13. Tudo começou com um segurança noturno chamado Ari, que fazia rondas pelo prédio depois do expediente. Certa noite, ele relatou ter ouvido um chamado vindo do elevador número 13, que deveria estar desativado para manutenção. Quando chegou até lá, a porta estava entreaberta e, do fundo do poço do elevador, uma voz chamava por socorro. Ari usou a lanterna e viu uma mulher com os cabelos cobrindo o rosto, de vestido branco, em pé no fundo. Mas não havia chão. Só o vazio. Desde aquele dia, o elevador passou a funcionar sozinho, mesmo sem energia. Funcionários dizem que, às vezes, ele sobe até o último andar sem parar, como se estivesse levando alguém lá para cima, e ninguém nunca sai. No litoral do Paraná, existe uma pequena praia pouco conhecida chamada Praia do Farol Velho. Lá, conta-se a história da mulher que espera o barqueiro. Ela aparece sempre ao entardecer, sentada nas pedras próximas ao mar, vestida de branco e com um lenço azul nas mãos. Pescadores locais dizem que, se você chegar muito perto, ela pergunta com voz baixa: "Você viu meu amor?" Se a pessoa responder qualquer coisa além de "não vi", ela desaparece, e no dia seguinte, um acidente acontece no mar. O curioso é que vários turistas registraram essa mulher em fotos, mas quando voltam para a cidade, os arquivos somem misteriosamente. Há quem diga que ela é o espírito de uma noiva cujo noivo morreu afogado em 1964, mas ninguém nunca conseguiu provar. Apenas uma certeza fica: quem mente para a mulher do lenço, paga o preço. Outra história que arrepia até os mais céticos é a da Ponte do Bebê em Londrina, no Paraná. A lenda diz que uma jovem mãe, desesperada, teria jogado o próprio filho recém-nascido da ponte há mais de 30 anos. Desde então, motoristas que passam por ali durante a madrugada relatam ouvir o choro de um bebê, mesmo com os vidros fechados. Alguns dizem que o carro começa a falhar ou que o rádio começa a emitir estática e ruídos de ninar. Um taxista, em 2009, relatou ter parado para procurar de onde vinha o som e, ao olhar pelo retrovisor, viu um bebê ensanguentado no banco de trás. Quando se virou, não havia nada.
Ele abandonou o táxi naquela noite e nunca mais dirigiu. Indo para a região centro-oeste, em Goiás, temos uma lenda que mistura religião e mistério: o Padre do Porão. Em uma igreja antiga do século XIX, localizada em um vilarejo esquecido, moradores relatam ouvir cantos gregorianos vindos do subsolo durante as madrugadas. O porão foi lacrado há décadas, mas em 2015, durante uma restauração, trabalhadores arrombaram a entrada. Desde aquele dia, começaram os relatos de aparições de um padre encapuzado, segurando um terço invertido. O estranho é que ele nunca fala. Apenas aparece e observa, com os olhos completamente negros. Dizem que esse padre fazia rituais escondidos da própria igreja e foi trancado vivo no porão como punição. Quem se aproxima da entrada lacrada hoje ouve orações em latim e sente um cheiro forte de incenso queimado e carne queimada. Outra lenda urbana pouco conhecida, mas que carrega uma energia sombria, é a do corredor sem fim. Relatos de pessoas que acordam durante a madrugada em hotéis antigos e, ao sair do quarto, se deparam com corredores que parecem não ter fim. Uma mulher hospedada em um hotel histórico de Recife disse que tentou ir até a recepção por volta das 3 da manhã, mas o corredor só aumentava e as portas repetiam a mesma numeração. Quando finalmente se virou para voltar, o corredor atrás dela havia desaparecido. Ela correu até encontrar uma porta aleatória e, ao entrar, estava de volta ao próprio quarto. Mas sua mala havia sumido, e na cama, havia uma cópia exata dela dormindo profundamente. Sem coragem de tocar, ela se trancou no banheiro até amanhecer. No dia seguinte, não havia nenhum registro da sua estadia. Essas lendas urbanas persistem porque têm algo em comum: todas carregam uma assinatura do desconhecido. São eventos tão estranhos que, mesmo desacreditados, continuam sendo contados com detalhes. Em muitas delas, há uma regra silenciosa: nunca investigue demais, nunca vá até o local e, acima de tudo, nunca duvide por completo. Porque o medo, quando ignorado, se manifesta. E quando se manifesta, já é tarde demais para fugir. Existem muitas outras histórias como essas espalhadas pelo Brasil. Algumas com nomes diferentes, mas padrões parecidos. Crianças que falam com paredes, estátuas que choram sangue, sombras que se movem sozinhas à noite. A verdade é que quanto mais você se aprofunda nas lendas, mais percebe que elas talvez não sejam criações da mente, mas fragmentos de uma realidade que evitamos encarar. Porque é mais confortável acreditar que tudo é invenção. Mas quem já viveu alguma dessas histórias sabe: algo espreita no escuro, algo que observa, esperando a próxima vítima curiosa. Se você já ouviu alguma dessas histórias na sua cidade, ou até viveu algo parecido, talvez esteja mais próximo do terror do que imagina. As lendas urbanas são a maneira que encontramos de avisar uns aos outros sobre os perigos invisíveis. E acredite, elas só continuam existindo porque têm raízes na realidade. Então, da próxima vez que ouvir passos no corredor, vozes no banheiro da escola, ou ver alguém onde não deveria estar, pare, respire e vá embora. Porque em todo lugar existe uma lenda esperando por um tolo corajoso bastante para despertar o que está adormecido. Você foi avisado.